6 pessoas, 7. Tempo. 7:29. Fala, meus amigos, boa noite, tudo bem? Aqui é o Arthur da Fênix. Já vamos começar, são pontualmente 19 horas e 30 minutos, como a gente tinha já informado para vocês sobre a nossa grande live hoje, falando em transmissões automáticas. Vamos estar falando muita coisa aí, eu e o Anderson Marque, um grande amigo, um instrutor que eu tenho já há muitos anos, que a Fênix é parceira dele, e a gente está com esse propósito de estar trazendo mais informações para vocês, sobre esse mundo, um mundo que teve um avanço muito grande nos últimos anos, na última década principalmente, aqui no Brasil, e hoje os reparadores têm tido algumas dificuldades e nós vamos aclarar algumas coisas para vocês hoje, tá? Antes da gente começar, o Anderson daqui a pouquinho já vai entrar online com vocês, e até mesmo para dar tempo para a turma já está chegando. Nós já estamos com 17 pessoas aí, 18, 19, já está caminhando aí para 20 pessoas. Acredito que a gente vai ter um número razoável aí de pessoas acompanhando nossa live, porque é uma live assim, importantíssima. O cara quer saber um pouco mais, tem intenções de fazer reparações na transmissão, principalmente a parte de lubrificação, que é o que normalmente o pessoal tem aderido, E nós vamos estar falando sobre esse conteúdo. Então, antes de começar, vou estar falando um pouquinho sobre a Fênix para vocês, tá? Logo depois que o Anderson chegar também, a gente já vai entrar de sola na parte de transmissão e não vamos parar. Vai ser assim uma horinha aí para muito conteúdo, muita coisa legal, tá? Então assim, falando um pouquinho da Fênix, eu sou o Arthur Fernandes, eu sou proprietário, CEO dessa empresa, cofundador, e vou fazer agora em outubro 30 anos de história automotiva. Desde os meus 17 anos, lá em 92, eu comecei nesse mundo de automotivo. A princípio, eu sou oriundo da linha diesel, trabalhei muitos anos na linha iniciei como colaborador numa grande empresa na minha cidade natal, Governador Valadares, lá em Minas Gerais, e trabalhei nessa empresa há quase 14 anos. E logo em seguida abri meu próprio negócio, ficou com esse negócio aberto por 10 anos, e de 2016 para cá entrei nesse mundo de tecnologia e logo em seguida os treinamentos automotivos. Então a Fênix hoje é uma grande referência dentro de Santa Catarina. Hoje é a maior escola itinerária, aquela que vai até a sua cidade, é a maior escola que tem em Santa Catarina. Hoje, de 2019 para cá, quando nós demos o start com esse perfil de negócio, nós já formamos mais de 1.000 alunos, tá? Em todos os nossos treinamentos, e as coisas vêm crescendo. Nessa pandemia nós nunca deixamos de fazer treinamentos, nós divulgamos, treinamos com todos os cuidados que nós deveríamos ter, nós continuamos trabalhando nessa parte aí. O ano passado nós demos quase 15 treinamentos dentro do estado de Santa Catarina. A nossa projeção para esse ano são mais de 35 treinamentos que a Fênix vai estar trazendo para vocês. Quanto aqui em Santa Catarina, nós temos uma filial também no Espírito Santo, inclusive esse mês passado eu estive lá, com um treinamento sensacional lá de osciloscópio.
E a gente tem aí, a nossa intenção é rodar o mundo, aí, rodar o Brasil, levando esse conhecimento, levando tecnologias para vocês, tá? Falando da Fênix, a Fênix é uma grande representante comercial dentro do estado de Santa Catarina. Alguns produtos que nós somos distribuidores, nós somos revendas oficiais da Autel aqui dentro do estado, nós conseguimos vender um Autel para você tirando nota aqui dentro do estado. Sabe o que quer dizer isso? Você não vai ter que tributar, por exemplo, a diferença de ICMS de um estado para o outro, que dá ali na casa de 8 a 9%, às vezes até 10% de diferença de ICMS. A Fênix consegue trazer esses baita equipamentos. Esse aqui é uma linha nova, que foi lançado o ano passado, o MS 909, a terceira geração da Autel, um aparelho espetacular, né? A gente consegue entregar ele na tua mão e vai sair um preço muito melhor do que você imagina. Temos também a geração de aparelhos que já são um pouco abaixo desse. Esse aqui já é uma linha Premium, uma linha que já faz telecarregamento, 909. Esse é o 906 Pro, é o lançamento 2022, chegou para nós agora a partir de janeiro. Nós temos a pronta entrega aqui na Grande Florianópolis, tá? Um aparelho espetacular, ter codificação de modos esse aparelho faz, tá? Então vale a pena depois conferir com a gente sobre alguns preços. Quem é chaveiro, também a gente tem a nossa linha IM, esse é o IM 508, é o de entrada na linha de chaves, e nós temos o top de linha que é o IM 608 Pro, também que hoje é o melhor aparelho de diagnóstico para chaveiros que tem dentro do mercado. Extraordinário. Produtos fantásticos. Além da Autel, nós somos autorizados da Castron, nós vendemos essa máquina, inclusive ela está atrás de mim aqui, ó, essa maquininha aqui, ó, essa laranja. Essa máquina é extraordinária, hoje é um dos melhores simuladores de bicos injetores, quanto os bicos comuns e bicos injetados, né, de injeção direta. Essa máquina tem uma venda extraordinária, nós vendemos aproximadamente entre 5 a 10 máquinas por mês. É uma venda extraordinária, tá? Também somos autorizados Marrove, que vocês vão conhecer essa bela máquina hoje, que é a máquina Premium que tem no Brasil. Essa máquina é espetacular. Depois, mais na frente, a gente vai falar dela para vocês. Essa aqui, por exemplo, ela faz aquecimento de óleo, ela tem banco de dados para você puxar o veículo já te dando ali a numeração do câmbio, quantidade de óleo que vai nesse câmbio, toda digital, né? Máquina faz impressão, você tirar já o relatório, então coisa linda. E também fizemos, por último agora, nós fizemos a parceria a partir de meados do ano passado, abraçamos a causa aqui da Beta. Hoje nós somos o primeiro representante oficial da Beta, itinerário também. A Beta normalmente tem parceiros que têm lojas fixas. A Fênix, como é uma empresa que leva até você a tecnologia e o conhecimento, a Beta nos chamou para uma parceria e nós abraçamos a ideia. E hoje nós somos um grande distribuidor também da Betas Ferramentas, que é o melhor conceito que eu já conheci na minha vida sobre ferramentas automotivas. Sensacional, tem aquele carrinho maravilhoso lá de 7 gavetas, o carrinho top que tem no mercado, nós também conseguimos colocar para você. Ó, já são 19h37, acabei atrasando 2 minutinhos, o Anderson já está online, tá? E a gente já vai fazer o convite para o Anderson agora para a gente já começar a brincadeira, tá bom? Vamos chamar o nosso doutor aí. Anderson, só aceitar aí agora. Aí, agora que já entrou. Clica lá. Aí. Fala, meu campeão, cadê você? A torcida, Boa noite. A torcida já tá me ouvindo? Tô ouvindo. Só um minutinho, só pra gente regular o seu áudio aí. Não tá aparecendo áudio não, né? Embaixo aqui não. Boa noite. Tudo certo agora? Opa, agora começou a sair seu áudio. Boa noite. Estou sendo ouvido? Estou te ouvindo bem. Sim, boa noite. Agora sim, legal. Já apareceu aí a
A torcida já estava eufórica aqui, gritando, Anderson, vim aqui para quem te ver, tal, todo mundo querendo ver o mestre. Bom, Arthur, boa noite. Anderson, seja Boa bem-vindo. noite a toda a equipe da Fênix. à nossa live. É um prazer receber você aqui, além de ser o nosso instrutor aqui na Fênix já há mais de 5 anos, é um grande amigo que eu tenho, um parceiro que eu fiz aí pela vida aí, na vida automotiva. Tenho um imenso prazer em falar que eu sou seu amigo, né? Já tomamos algumas juntos, já batemos muito papo juntos e já fizemos bastante treinamentos juntos. Então, assim, vou deixar a apresentação para você mesmo, falar quem ainda não te conhece, tá? Para você falar quem é você, qual a empresa que você administra, quanto tempo que você está no mercado e a gente já vai começar um bate-papo bem legal sobre transmissões. Seja bem-vindo, meu irmão. Está contigo. Bom, boa noite, Arthur. Estou sendo bem ouvido agora? Sim. Tranquilo? Boa noite a você, a toda a equipe da Fênix aí, aos nossos amigos aí que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Já vi aí que passou um monte de nomezinho bacana aí, que a gente conhece quase todo mundo que é do segmento aí, né, no estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Eu já vi gente aí até do Mato Grosso aí. Legal. É uma honra para mim aí estar passando esse momento aí com vocês aí. A gente está podendo falar aí de transmissão automática, de troca de fluido, das novas tecnologias aí que estão vindo nesse mercado aí que muda tão rápido, né, que é muito difícil a gente acompanhar aí. E para quem não me conhece, o meu nome é Anderson Marque. Hoje eu sou proprietário da Alto Vale Centro Automotivo. Trabalho também com treinamento, possuo uma escola que também é itinerante. Tenho parceria aí com várias instituições, a Fênix é uma delas. Eu estudei engenharia elétrica na Universidade de Blumenau e também me formei em administração de empresas agora ano passado. Trabalho como mecânico já há 36 anos e com transmissão automática há 25 anos. Hoje o carro-chefe da Alto Vale é a transmissão automática, né? Embora a gente preste todos os serviços aí, parte eletrônica, ABS, airbag, motores, a nossa especialidade é a transmissão automática. Então a gente vai fazer um bate-papo aí, né, Arthur? Com o pessoal aí, com você, para tentar levar um conhecimento aí. Eu sei que o nosso dia a dia na oficina mecânica é um pouco duro, um pouco difícil, porque todo mundo tem pressa, todo mundo quer o carro para a hora e muitas vezes a gente não tem o conhecimento técnico para prestar o serviço no momento, tem que pesquisar. Hoje o mecânico, além de tudo que você faz na tua oficina, você é um pesquisador, né? Você precisa ir atrás de conhecimento o tempo todo. E empresas como a Fênix, como a Alto Vale, estão aí para poder auxiliar vocês aí nessa difícil tarefa aí que é acompanhar a tecnologia. Beleza, Arthur? A bola está contigo aí, eu acho que já me apresentei aí. Fique à vontade aí para conduzir a nossa live aí. Legal. Fantástico isso aí. Eu vou fazer uma dinâmica, Anderson. Eu já tinha mandado para alguns seguidores nossos que a gente vai estar ofertando 5 inscrições hoje e vou estar dando um cashback de 400 pau para o cara estar fazendo o treinamento que você vai estar ministrando agora no final desse mês. 400 pila. Nós vamos dar de desconto para quem acertar a dinâmica que nós vamos elaborar aqui nessa live. A dinâmica vai ser o seguinte, nós já estamos com um pouco mais de 30 seguidores aí. Durante a live, eu vou estar falando uma palavra-chave no início, no meio e no fim. Isso é até mesmo para a pessoa acompanhar a live, estar ligada na live, ele vai ver que eu vou parar a live, você vai estar falando, ou eu falando na hora, não sei, não está programado exatamente a fala, mas eu vou falar assim, a primeira palavra é tal. Aí lá no meio da live, segunda palavra tal. A terceira palavra lá no final da live tal. E finalizando lá, 8h30 da noite, quando finalizarmos, darmos o ok, essas pessoas vão poder entrar no nosso direct
no Instagram, chama a gente no Messenger ali, no direct, e fala as 3 palavras. Claro que você que quer participar desse treinamento que a gente vai estar falando aqui com o Anderson durante esse período, vamos estar desmiuçando esses mistérios que tem as transmissões automáticas aí que tem caído os nossos cabelos dentro das nossas oficinas, e o Anderson, claro, de uma forma bem resumida, ele vai estar trazendo essas informações para você. E se tiver interesse, a gente tem pouquíssimas vagas já, porque o treinamento é dia 27, 28 e 29 agora de maio. Vai dar numa sexta-noite, sábado o dia todo e domingo até o meio-dia, tá? E durante a live vocês vão ver o conteúdo que a gente vai estar falando. Então, só para informar vocês que estão chegando agora, vou estar falando uma palavra no início ali, daqui a pouquinho, uma no meio e uma no fim. Chegando lá e perguntando para vocês no final da live quais são essas 3 palavras, você respondendo, você já vai ter esse desconto fantástico para estar fazendo a sua inscrição, para estar participando desse treinamento que no final de agora de maio. Beleza? Sem mais delongas, Anderson, assim, ó, eu que sou um cara que já estou há mais de 10 anos nesse mercado, trabalhando diretamente com o reparador, o trocador, né, o trocador que está ali no dia a dia, na lida, e tem visto que nesses últimos 10 anos, Anderson, estão se falando muito mais em transmissões automáticas do que anteriormente, né? Há 20 anos atrás, você abria um boletim técnico de uma concessionária, por exemplo, e lá não te obrigava a fazer troca de óleo. Falava, algumas montadoras mandavam lá que o óleo é long life, né, para a vida toda. Eles têm os motivos deles, mas as coisas no Brasil, anteriormente, há 15, 20 anos atrás, não tinha uma demanda e uma frota tão grande, mais para frente a gente vai falar sobre isso, tão grande como tem hoje. Por exemplo, hoje nós somos aqui dentro de Santa Catarina 7 milhões, quase 7 milhões e 400 mil pessoas. Nós temos uma frota rodando dentro de Santa Catarina em torno de 5,8 milhões de veículos. Isso, é claro, colocando motos, veículos pesados, né? Automóveis. Vamos colocar que automóveis aí seja pelo menos 50%, 60% dessa frota. Ok? Então, quer dizer, só para você ter ideia, eu fiz uma pesquisa muito rápida. Houve uma pesquisa em 2006 que a frota aqui em Santa Catarina é de torno de 2 milhões de carros. Tá? Hoje, em 2021, foi feita essa mesma pesquisa e nós estamos hoje com quase 6 milhões, 5 milhões e 800. Então, quer dizer, a frota de Santa Catarina quase que triplicou. E o mais interessante, hoje, se você olhar no LX, olhar nas concessionárias, olhar nas revendas de veículo, todo mundo quer câmbio automático. A procura pelo câmbio automático, ela aumentou entre 60% e 70%. Então, quer dizer, é um nicho de negócio que nós precisamos abrir uma luz, né, uma luz amarela de atenção para a gente estar nos preparando para começar a fazer a preventiva e, claro, que as corretivas também nesse caso. Então, Anderson, ele já solta uma pergunta assim, ó, como escolher o fluido de uma transmissão automática? Tem alguma tática, alguma expertise material? O que você me diz como um profissional dessa área? Bom, Arthur, e ouvintes, o serviço de troca de fluido de transmissão automática é um serviço de especialista, né? Não é para qualquer um. Não é um posto de gasolina que vai fazer. A própria troca de óleo de motor hoje, ela se tornou um serviço complexo. E de câmbio automático mais ainda, né? E apesar de tudo, né, hoje nós não temos só câmbios automáticos tradicionais, né? Entrou os câmbios DSG, né, que ficaram bastante difundidos, principalmente na última década aí, né? Entra nas montadoras Ford, Volkswagen, Volvo, Mercedes, né? Se lançou aí muito câmbio de dupla embreagem, que são os chamados DSG, que nada mais é do que um câmbio manual com mudanças automáticas, né?
apesar de ter uma dupla embreagem, ser muito parecido com um câmbio automático, ele não é um câmbio automático, ele não utiliza ATF, por exemplo, né? O que seria um ATF, o Fluid ATF? A própria sigla já diz, Automatic Transmission, ou seja, fluido de transmissão automática. O DSG, ele não trabalha com ATF, ele usa um fluido específico para transmissões DSG. Então ele tem as suas homologações, tudo, daqui a pouco, mais para frente a gente vai falar disso. É imprescindível que o reparador ele tenha consciência disso, né? Ou seja, você não pode usar os mesmos fluidos para 4, 5 fluidos aí para todas as transmissões. Existem muitos modelos de transmissões e essas transmissões precisam ser identificadas, né? Então o veículo entrou na empresa, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar essa transmissão. Embora ela seja de mudanças automáticas, mas o que ela é? Será que é um câmbio CVT? Será que é uma DSG? Será que é uma automática de engrenagens? Uma automática tradicional? Né? Eu preciso, através de informação técnica, né? Essas informações normalmente não está disponível aí de forma simples. Alguns fornecedores de fluido aí, eles até têm algumas tabelas aí, mas que eu tenho acompanhado, elas são muito vagas e muito direcionadas ao produto, né? Por exemplo, a Motul tem a delas, a Elf, a Total, a própria Petronas. Então, eles têm a tabela muito direcionada ao produto deles. Então, ela deixa muito a desejar nessa questão de identificação da transmissão. Então, o reparador ele precisa o quê? Antes de sair trocando fluido, ele precisa se preparar. Precisa aprender como identificar essas transmissões. Não que a gente queira vender um curso, Arthur, mas eu sugiro sempre que o reparador busque primeiro o conhecimento para não ter problema, né? A gente sabe que hoje o Código de Defesa do Consumidor ele torna o nós técnicos, que eu também tenho uma oficina mecânica, independente do que vai utilizar. Quem vai determinar o fluido da transmissão não é o proprietário do veículo. Ele pode até chegar, comprou na internet, comprou numa loja de autopeças, mas quem tem que dizer se aquele fluido serve para aquela transmissão, se é o fluido correto, somos nós técnicos. Nós é que somos responsáveis por aquele trabalho que vai ser elaborado naquele momento. Esse conhecimento, claro, a gente disponibiliza nos treinamentos, mas daqui a pouco, Arthur, se você quiser deixar aí o meu número aí, quem tiver dúvida aí, sabe que os clientes Fênix aí são nossos parceiros aí, a gente, na medida do possível, sempre ajuda, principalmente nessa identificação. Por que eu digo isso? Às vezes o mesmo carro, no mesmo ano, ele pode ter 2 até 3 tipos de transmissões diferentes. Vai depender da utilização, do modelo, qual é o país que esse carro foi fabricado, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo rápido, hein? Os BMW, né? BMW fabricado na Alemanha, ele vem com ele utiliza a transmissão ZF. Fabricado nos Estados Unidos ou no Brasil, normalmente ele usa uma transmissão Hidramatic, ou seja, uma transmissão completamente diferente, fluidos diferentes, né? Então o reparador precisa estar atento a esses detalhes para não incorrer no erro. Por quê? Você incorrer em erro, você pode ser responsabilizado civilmente numa ação penal aí de dano, né? Então, como em qualquer serviço, se você trocar uma pastilha de freio, isso pode acontecer também, né? Então, eu sugiro que você se prepare antes de entrar nesse mercado. E ainda falando um pouco de mercado, Arthur, gostaria de pincelar sobre isso também. Eu trabalho com transmissão automática desde 1997. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira transmissão que eu fiz foi de um Jeep Cherokee, 95. Era seminovo na época. Mas ela que me fez eu entrar nesse ramo. E até pouco tempo atrás, 3, 4 anos atrás, aí a gente mais ou menos fazia manutenção completa em transmissão entre 5 e 6 transmissões por mês. Cara, de 3 anos para cá a gente está fazendo 5, 6 por semana.
Então aumentou muito o fluxo de serviço, né? Hoje, se você... Quem um dia sonhou que nós ia ter carros de entrada, como é o Gol, o Onix, o próprio Uno, com transmissão automática, né? Ninguém imaginou isso. Mas é uma realidade, por quê? O brasileiro gostou da transmissão que é automática. Quem compra um carro com transmissão automática dificilmente vai voltar para um manual, né? É muito conforto, principalmente no nosso trânsito urbano aí. Então, é um caminho sem volta e, na minha opinião, né, como reparador, quem ainda não entrou nesse mercado está perdendo muito dinheiro. É verdade. Você falou uma coisa logo no início ali, eu achei muito interessante, que é um nicho de negócio, eu entendi que é um nicho de negócio excepcional, né? Hoje você faz aí de 5 a 7 transmissões semanais, isso aí a gente já pensa assim, poxa, como que esse cara conseguiu elevar o ticket médio dele, né? Que o ticket vai lá em cima, que transmissões não é barato para revisar. Mas você falou uma coisa muito interessante que eu vou pegar esse gancho para a gente já pular para o próximo assunto. É um nicho de negócio para profissionais. Como é, Arthur, como é, Anderson, que eu vou me profissionalizar? Nos treinamentos, querido. Não tem outra alternativa. Você ficar lendo, acompanhando o YouTube para cá, para lá, pegando informação de Google e tentando reparar um veículo desse, você pode se dar mal. Por isso que nós trazemos uma pessoa competente como o Anderson, que está desde 97, né, Anderson? Dentro desse mundo, já tem domínio do que ele está fazendo. Então, é doutor no assunto. E outra coisa legal, você falou sobre passar o seu telefone. A gente, nos treinamentos, nós temos o nosso grupo da Fênix de câmbios, que o Anderson fica dentro desse grupo dando suporte para os nossos alunos. Lá a gente já tem esse grupo, já tem quase 5 anos, e tudo que eles precisam, o Anderson entra lá dentro da possibilidade de tempo dele, já manda boletim técnico, já manda informação técnica, já ajuda o reparador já a fazer algum problema ali que ele está na lida no dia a dia. Então é só participar do primeiro treinamento com o Anderson, e nós já te colocamos nesse grupo e você começa a ter um suporte técnico vitalício, tá? Até o dia que você quiser. Ó, antes de eu fazer a primeira pergunta, vai lá a primeira palavra do cashback de R$400 para você fazer a sua inscrição para esse treinamento aqui da Grande Florianópolis. A palavra é Scanner Autel, tá? Já anota aí. Lá no meio eu vou te falar a segunda e no final te falo a terceira. Anota isso aí, que aí você vai ganhar esse cashback depois no finalzinho. Anderson, então já entrando no segundo assunto, eu tinha anotado aqui algumas coisas que eu queria te perguntar. Você até começou a falar sobre as particularidades que tem. Hoje podemos resumir as transmissões automáticas em 4 setores, tem as automatizadas, que é Dualogic, Emotion, aquelas nacionais ali, tem as DSG, tem os câmbios CVT e tem os câmbios automáticos, né? Mas eu queria que você falasse brevemente, porque senão a live vai ficar muito grande, né? As particularidades, pelo menos assim, das transmissões DSG, transmissões CVT e os câmbios automáticos. Vamos lá, Arthur. Na área de transmissão automática, existem poucos fabricantes no mundo, né? Existem 4 fabricantes que respondem por 95% do mercado de transmissões automáticas. Então, é bem comum várias montadoras, vários tipos de veículos compartilharem da mesma transmissão. Isso é muito comum. Esses 4 fabricantes são 2 japonesas, uma chamada Aizin, a outra Jatco, uma alemã, que é chamada de ZF, né, bem conhecida aí no automobilístico, e a Hidramatic, que é a fabricante americana. Claro, existem a Allison, a própria Borg Warner, que fabricam também linha pesada, né? Mas aí não é interessante para a gente. A transmissão CVT, embora ela seja um projeto da década de 50, né? Ela começou a ser introduzida no mercado automotivo a partir
do final dos anos 90 ali. Por que demorou tanto assim? Porque lá já na década de 50 não se conseguiu desenvolver um fluido que suportasse a pressão da corrente de transmissão em cima do variador. Então se demorou praticamente aí 30 anos para se desenvolver um fluido que fosse um bom lubrificante, transmitisse pressão hidráulica, né, e pudesse fazer a função aí para alcançar uma durabilidade relativamente boa, né? Mas uma das principais particularidades da transmissão CVT é o quê? Ela é extremamente econômica, né? Ela gera poucas emissões, ela tem sido muito utilizada aí por montadoras justamente por causa disso, né? Porque ela gera Só um minutinho, parece que a internet aí deu um picozinho, Anderson. Não sei se você está me ouvindo. Como é que está ele na... Travou? Deu uma travadinha aí, Anderson. Espera aí para você concluir esse assunto aí. Caiu. Chama ele lá de novo, Lucas. Espera aí, pessoal. Não sai não, que agora o assunto começou a pegar. Espera aí que a gente já chama o mestre de novo lá. Espera aí. Segundo aí. Vamos lá, chamamos ele de novo. Clica lá em cima. Isso. Deu uma travadinha aí quando você estava falando da linha de CVT. Está me ouvindo? Estão me ouvindo também? Estão me ouvindo? Parece que tá dando... Agora sim. Sua internet está dando uns cortes. Tá. Tá ouvindo bem? Perfeito agora? Tá, então tá. Perfeito. Você estava entrando na linha de CVT ali, década de 50, década de 90, sobre essa particularidade, por que demorou tanto tempo para esse câmbio entrar em ativo definitivamente no Brasil. Então, e uma das principais características da transmissão de CVT tem a economia, ela tem extremamente econômico, e a questão das emissões, né? Então ela tem muito poucas emissões porque ela não tem interrupção de torque. Mas o calcanhar de Aquiles, o problema dessa transmissão é a durabilidade, né? Então a primeira coisa, o fluido ele já tem uma vida útil bem menor do que as transmissões tradicionais e os DSG, e também se você usar ela para puxar peso, uma carretinha, um barco, um jet ski, alguma coisa nesse sentido, provavelmente você vai perder a sua transmissão muito cedo. Então, por isso que ela também não é muito utilizada. Como a Jatco é que domina a tecnologia CVT, e a Jatco é uma fabricante japonesa, essas transmissões vêm muito nos asiáticos, né? Nissan, Mitsubishi, Honda, Toyota, principalmente os novos aí agora tá muito difundida essa transmissão aí. As transmissões DSG elas se popularizaram por causa da esportividade na dirigibilidade, né? Mudanças muito rápidas, pode ser usada em motor de alto, porque o CVT muitas vezes não pode ser usado, né? Então motor 3.0, turbo e tudo mais. E mudanças muito rápidas. Também tem a questão das emissões aí, que é bem funcional, uma transmissão DSG, só que o problema, como todas as transmissões, é que esses equipamentos foram desenvolvidos na Europa ou na Ásia, onde as temperaturas médias lá, elas não passam de 15 graus. Aí vem para o Brasil, país tropical, né? Isso está acontecendo muito no México também. Num país tropical a coisa muda, né? Aqui nós temos um sério problema de temperatura, problema de trânsito intenso,
aliado à temperatura, o que acontece? Superaquecimento, a dupla embreagem trabalha numa temperatura muito alta, consequentemente danifica problema de pressão, problema de desgaste de temperatura, de excesso de temperatura, a qual as transmissões aí estão ficando até afamadas por causa disso. Então a indústria vem tentando corrigir, lançando transmissões modernas aí com melhorias, mas ainda eu diria que estão um pouco aquém aí do ideal. Então, para quem gosta de acelerar a fundo, puxar peso, eu não recomendo uma transmissão CVT ou DSG, né? A transmissão automática ela é muito mais durável nesse sentido. E a transmissão automática, qual que é a principal característica dela? Eu diria que é a durabilidade, né? Ela tem uma durabilidade muito maior que as DSG e CVT, são extremamente dóceis nas mudanças, né? Principalmente as modernas. Depois que se implementou a eletrônica, isso ficou muito melhor, né? O funcionamento das transmissões, mudanças muito mais rápidas. Os conversores de torque também mudou bastante. A gente tinha uma perda muito grande de torque na transmissão do conversor para a transmissão, e isso praticamente foi eliminado, né, com o mecanismo, o lock-up eletrônico e turbinas muito mais eficientes, a própria questão do estator, né, isso veio diminuir drasticamente a perda de rotação e torque no conjunto conversor. Então isso fez com que também se desenvolvesse um maior número de marchas, né? Hoje nós temos transmissões até de 12 velocidades. Você vê aí, hoje que é muito difundida, a ZF 9HP48 aí, que foi a maior venda de transmissões automáticas da história, né? A ZF vendeu para o grupo FCA 4 milhões e meio de transmissões de uma vez só, um pedido só. Imagina o que é isso, né? Então, e tá aí, estão no mercado aí dando problema já, com certeza, porque não existe mecanismo que não dê problema. A gente tem que estar preparado aí para atender esse tipo de cliente, esse tipo de transmissão. Como eu disse, é um mercado que não tem volta, cada um tem as suas particularidades, né? Mas o técnico ele tem que estar preparado aí para trabalhar com todos os modelos. Legal. É assim, ó, eu vendo o senhor falar, você falar assim, eu participei de vários treinamentos com você já nesses últimos 5 anos. Vejo você na prática ali, ensinando essa turma, desmontando, né, o nosso treinamento você traz, nesse especificamente, nós vamos trazer o câmbio 6C30, né, da linha XM, e vamos trazer também um CVT. Coloquei até o Anderson em apuro, porque eu tinha prometido para meus alunos, e aí o Anderson vai ficar apertado, mas eu vou dar jeito, mas vai dar tudo certo. Porque no domingo pela manhã a gente vai trabalhar na parte de troca de óleo, né? Vamos falar, eu já estou anunciando para os meus alunos que eles mesmos vão levar os carros deles para fazer a troca com essa máquina aqui da Marrobe, a MAH 4001, tá? Então assim, ó, é uma coisa interessante, Anderson, que eu vi no seu comentário, o câmbio DSG, o CVT, por exemplo, que é desde a década de 50 lá que já existia esse câmbio, e demorou 30 anos para os engenheiros desenvolverem um óleo, né? Isso é dica para a venda de serviço de câmbio, de serviço de troca de óleo. Por que demorou esse delay de 30 anos para desenvolver um óleo compatível a essa transmissão? Exatamente por a degradação que ele tem, pelo sistema avançado que ele foi fabricado. E principalmente, você vai falar melhor do que eu, um dos maiores problemas que os câmbios têm hoje dentro do mercado é a questão de temperatura, né? Os engenheiros trabalharam esses 30 anos para desenvolver um fluido que suportasse o alto índice de temperatura que esse câmbio chega a atingir, né? E assim, ó, a gente está até entrando em temperatura, né? Vamos falar, só vou te dar uma deixa aí. Dica de venda para você convencer o seu cliente a trocar o óleo da transmissão. Depois de você fazer esse treinamento, você vai ficar expert nisso. A gente te ensina a fazer isso lá. Por exemplo, câmbio, motor.
A cada 10 mil quilômetros, naturalmente, as mulheres já sabem disso, que tá no trânsito, tem os seus carros, ela já sabe que a cada 10 mil tem que trocar o fluido do motor dela, né? Ou 6 meses ou 1 ano, depende de cada tipo de fluido. E a transmissão automática também tem esse tempo, né, Anderson? Eu queria que você já falasse um pouquinho sobre, aproveitando essa parte de aquecimento e assim, a degradação que os componentes que vêm no óleo, ele sofre com esse trabalho ali contínuo. Qual a quilometragem ideal para trocar um óleo de câmbio automático? Só para você dar uma rapidona nessa aí. Boa pergunta, Arthur. Antes de entrar nessa questão da degradação do fluido, eu só gostaria de chamar a atenção. Anteriormente eu falei que a gente revisa aí 6, 7 transmissões aí por semana. Eu posso te afirmar, inclusive com detalhes do que acontece, que a cada 10 transmissões que a gente abre, 8 foram problemas causados por falta de troca do fluido. Olha aí, 80%. Então, ou seja, o fluido degradou e causou o problema. Eu gosto de sempre chamar a atenção que uma embreagem queimada numa transmissão, ele nunca é a causa, é a consequência. Como é uma junta de cabeçote, né? Por que queima uma junta de cabeçote no motor? Ele queimou por uma causa. Ele não é a causa, ele é a consequência. Então, quando uma transmissão quebra, ela tem uma causa. E essa causa, na nossa avaliação, 80% é por falta de troca de fluido. Aí alguns técnicos vão falar, pô, Anderson, mas como algumas montadoras dizem que não precisa trocar o fluido, que ele é long life e tudo mais. Primeiro, vamos encontrar a raiz do problema, né? Por que você troca o óleo do motor do seu carro? Né? Por que nós, técnicos, trocamos o óleo de motor? Para aumentar a vida útil do motor. Então, e somente por isso. Né? Porque se eu usar ele sem parar, o motor vai quebrar prematuramente. É justamente o que acontece na transmissão. Só que, como o fluido de transmissão, ele não existe contaminante externo, né? Porque no motor o contaminante externo é o combustível, né? Então, através da queima, a queima é interna ao motor, o resíduo de combustível contamina o óleo do motor. Isso não acontece na transmissão, né? Então, ela é contaminada apenas pelo desgaste dos elementos de fricção e também é degradado pelo excesso de temperatura. Então, cada vez que você ultrapassa o pico de temperatura no motor, ele perde mais ou menos de 40% a 60% da útil. Só para... Estão me ouvindo, né? O que Sim. são contradições de montadoras. Vamos falar do câmbio 8HP45. O câmbio 8HP45, ele vem na Amarok, nas Land Rover Discovery 4, Range Rover, vem nas BMW, praticamente todas a partir de 2013. E a Volkswagen, fabricante da Amarok, diz que o óleo do câmbio da Amarok não precisa ser trocado. A BMW diz que tem que trocar com 100 mil quilômetros. A Land Rover diz que tem que trocar com 80 mil quilômetros. Quem que está certo? Né? O fabricante é a ZF, o fluido é o mesmo, o câmbio é o mesmo, né? E recomendações diferentes. Mas eu tenho uma explicação lógica por isso. A sua parte comercial. Então, quando eu vou vender um carro, um veículo, é muito melhor eu não colocar no plano de manutenção a troca de um fluido. O fluido da 8HP custa quase R$700 aí na concessionária. Então é muito mais vantajoso dizer que não precisa trocar, ele vai aguentar aí 80, 100, 120 mil quilômetros e
daqui a pouco já saiu de garantia e coisa, ninguém mais vai reclamar do problema, né? Agora, o cliente ele tem que estar ciente que se ele quiser andar 200, 250, 300 mil quilômetros com a transmissão, ele precisa fazer a troca de óleo. Agora, existe um agravante, né, que é o uso severo. O que seria um uso severo? Excesso de trânsito urbano, aquele para e arranca da cidade grande, se eu levo peso no meu carro, se eu subo muita serra, né? Então isso eleva a temperatura de trabalho da transmissão. Então a temperatura é o principal degradador do fluido. Então quando eu utilizo ele muito em trânsito urbano, você tem uma ideia, a gente tem pego o Onix aí dos Uber, né? Tem muito Uber aí utilizando o Onix e está quebrando a transmissão aí com 60 mil quilômetros. Né? Por quê? Não troca o fluido. Você anda só dentro de cidade, trabalhando como Uber, precisa fazer a manutenção antecipada. Né? Isso é um uso severo. Então tem transmissões que têm essas características. Então, assim, ó, falar de uma quilometragem específica para trocar o óleo, eu acho que o óleo ele precisa ser analisado, né? Então o carro veio para fazer a revisão, se ele tem vareta, faz análise com a vareta. Se ele não tem vareta, você remove um pouquinho, tem um bujãozinho lá específico, tem uma pequena quantidade, através de testes que a gente ensina a fazer no treinamento, posso passar daqui a pouco aí, você faz alguns testes e para poder saber como que está o estado desse fluido, para daí fazer a troca ou até do próprio filtro, né, e tudo mais. Então isso precisa ser avaliado e o técnico precisa ter essa expertise, saber conhecer para poder fazer a recomendação de troca do fluido. Então focar só na quilometragem às vezes não é eficiente. Show de bola, ótima dica. E o mais interessante é que no treinamento nós falamos tudo aí com muita precisão, né? A gente vai falar detalhadamente esses posicionamentos do técnico e o técnico vai ficar muito bem orientado. Vai sair de lá, o cara, se não tinha noção, vai sair um cara esperto nessa área de transmissão. Ó, abrindo a segunda palavra que nós combinamos lá no início, tá? A segunda palavra que eu vou lançar para você ganhar o seu cashback de R$400 para quem está com interesse de fazer o treinamento no final desse mês é carrinhos beta da ferramenta beta. Anota aí. Depois, no final da live, nós vamos falar a terceira palavra para você ganhar esse cashback. Somente 5 inscrições com essa promoção aí. Beleza? Anderson, extraordinária a sua ideia, porque muita gente se preocupa muito na quilometragem. CVT de extremo trabalho, os Uber é 40 mil quilômetros, mas não quer dizer que 40 mil quilômetros ele já deve estar passando da hora com 40 mil quilômetros, né? Esse carro provavelmente pode ter passado por algumas situações de trabalho extremas que com 30 mil quilômetros já estava com o óleo ferrado, né? Então é tudo que você falou ali, vamos analisar o óleo, né? Depois a gente vai entrar até nessa questão aí. Uma coisa legal também, que eu queria te perguntar, você falou sobre as transmissões eletrônicas, depois que entrou a eletrônica nas transmissões automáticas, as coisas ficaram, eu não sei se melhorou com certeza para quem opera o próprio veículo, estando a eletrônica embarcada, estando conectada à transmissão automática, houve um avanço muito grande nessa tecnologia. Aí eu te pergunto, existe diferença entre essas transmissões eletrônicas e hidráulicas em função do fluido, que a gente está falando de fluido? Eu vou dizer que particularmente eu adorei essa mudança, né? Eu sou um amante da eletrônica, sou apaixonado por transmissão, por diagnóstico eletrônico, por osciloscópio, equipamento, você me conhece já há algum tempo, né? Então, quanto mais eletrônica, mais eu gosto, mais eu me envolvo, os problemas aí, a gente tem ajudado bastante gente aí.
E o mais bacana é que com a implementação da eletrônica, o funcionamento, a funcionalidade da transmissão ficou muito mais eficiente, né? E o que mudou no óleo, né? Antigamente, até nos anos 90, eu diria que a homologação ela era utilizada por praticamente todas as transmissões. Foi o princípio da eletrônica, então ainda tinha muito pouco carro com, com transmissão eletrônica, mas a partir do momento que teve um aumento, uma implementação, principalmente quando o módulo de controle passou para dentro da transmissão, né? Isso fez com que alguns fluidos ele tinha a característica da higroscopia, que é a característica de absorver umidade, né? Então, isso já teve que ter uma aditivação complementar para evitar esse tipo de contaminação. Você imagina ter um computador lá dentro da tua transmissão e você sabe o que acontece quando você tem umidade em circuitos eletrônicos, né? Então, o fluido, né, além de uma outra mudança expressiva também que foi implementada com a eletrônica, foi a diminuição drástica do tamanho e peso da transmissão. Por quê? Antes eu tinha muitos circuitos hidráulicos, acumuladores e tudo mais, válvulas, né? Com a implementação da eletrônica, se diminuiu drasticamente esses circuitos. Então, ela diminuiu de tamanho, aumentou a eficiência, né? Isso fez com que a temperatura média de trabalho também fosse alterada para cima. Por quê? Porque quanto maior a massa do equipamento, melhor ele é um dissipador de calor, né? É como um disco de freio, né? Quanto mais massa ele tem, melhor ele dissipa o calor. Por que você troca o disco de freio quando ele está fino? Porque quando ele está fino, ele não dissipa calor, ele chega aí 700, 800, 1000 graus, né? Agora, se ele tiver massa, isso não acontece. Mesma coisa uma transmissão, né? Então, as transmissões da década de 90 pesavam em 100, 120 quilos. Hoje, você pega uma transmissão em 9 velocidades, por exemplo, que tem aí 70 quilos, né? Então, diminuiu 50 quilos e aumentou muito o número de velocidades. Então, você imagina a temperatura gerada dentro dessa transmissão. Então, se melhorou a condutibilidade térmica do fluido, ela tem que ser muito mais eficiente. Então, se você usar um fluido Dexon 3, por exemplo, numa 9HP, simplesmente ela vai derreter, né? Vai grudar tudo. Por quê? Temperatura de picos de 140, 150 graus aí, o Dexon 3 não suporta. Não que ele seja um óleo ruim, é que ele não é utilizado nesse tipo de equipamento, né? E tem muitos vendedores de óleo e reparadores que, por às vezes não ter o conhecimento, não entender esse sentido técnico da coisa, optam por colocar, eu tenho esse fluido aqui na minha oficina, eu vou colocar isso aqui mesmo, né? Cara, a curto, médio e longo prazo você vai ter problema com certeza, né? Eu acredito que a gente vai falar mais disso, mas assim, ó, evitem, né? Tenha certeza naquilo que você está fazendo. Uma transmissão eletrônica, né? Tem um módulo lá dentro, tem circuitos, tem vários componentes, inclusive materiais, os materiais das transmissões modernas mudaram muito, foi implementado muito o Teflon. A transmissão antiga ela só tinha borrachas, elementos de borracha. Hoje você tem Teflon, tem vários componentes que eventualmente pode sofrer um ataque de algum aditivo de um óleo inapropriado. Então você tem que sempre saber o fluido, né, a homologação que foi recomendada para aquela transmissão, para não haver problema aí. Com certeza, se você criar um problema aí, você tende a ser responsabilizado. Maravilha, maravilha. Rapaz, bom demais te ouvir, rapaz. Você tá doido. Ouvir um mestre é a coisa melhor do mundo. Meu Deus do céu, é muita informação. O cara fala igual um papagaio, né? Eu acredito que... Não, mas assim, a gente fica voando aí. Eu fico imaginando várias situações. Eu imagino o técnico reparador que está nessa live aí, está assistindo esse cara. Você está falando isso aí, cara. Assim, ó, por que algumas transmissões, Anderson,
não tem vareta de controle do nível de óleo do fluido. Eu tinha aqui uma dúvida de muita gente. Por que isso? Tem algum enigma? Excelente pergunta. Excelente pergunta, Arthur. Isso é uma tendência, né? Não é só a vareta do câmbio que desapareceu, a do motor vai desaparecer também, com certeza, né? Em alguns carros prêmios aí você já não tem mais a vareta nem do motor. Por que que isso acontece? Justamente para evitar que pessoas não habilitadas coloquem qualquer tipo de fluido na transmissão. No motor, exatamente a mesma coisa. Você imagina chegar num posto de combustível, como eu já vi vários, né? O elemento abrir, tirar a vareta e lá colocar qualquer tipo de fluido lá dentro, você imagina o que pode acontecer, né? Então, um prejuízo enorme. Então, hoje, praticamente todas as transmissões não se utilizam mais de vareta, e todo câmbio que não tem vareta, ele tem um procedimento de controle de nível, né? Você precisa saber a temperatura para fazer o controle, você precisa saber se é motor funcionando, se é motor parado, alavanca em P, alavanca em N, né? Então, cada modelo de transmissão, ele tem o seu procedimento. Então, é praticamente impossível um técnico saber de todos, né, sem exceção. Então, você precisa ter isso como um documento na tua empresa, né, uma informação relevante para poder fazer a substituição ou até mesmo somente o controle de nível. Saber, daqui a pouco teve um pequeno vazamento ali, como às vezes acontece, você precisa ter um conhecimento técnico para fazer o controle de nível. Eu posso citar até um exemplo aí que eu utilizo até nos treinamentos, que a própria GM, ela gerou um boletim a respeito da transmissão 6T30, que equipa o Cruze, a Spin, toda a família GM 6 velocidades, né? Que estava tendo problema nas revisões, como ela tem uma grande dificuldade de aquecer a transmissão no elevador, você precisa andar com o carro, então os técnicos das concessionárias estavam aferindo o nível a 30, 20, 35 graus. Isso faz com que o nível ficasse praticamente 1 litro acima do recomendado. Isso gerou muito problema em transmissão, porque essa transmissão você precisa aferir o nível com o motor funcionando na temperatura de no mínimo 80 graus. Então, por que é assim? Porque o cárter de uma transmissão automática, ele não abriga todo o fluido da transmissão. Por isso que quando você solta o bujão do cárter, o bujão de dreno, ele sai aproximadamente a metade do fluido que está ali dentro. Ou seja, o cárter, ele só consegue abrigar a metade do fluido. E onde é que está o resto? Está dentro do conversor, dentro dos elementos, do diferencial, né? Então ele está espalhado pela transmissão. Então quando a transmissão aquece, tem uma tendência muito grande de subir o nível. Então, quando o fabricante ele recomenda uma temperatura para aferição de nível, você precisa respeitar essa temperatura, correndo o risco aí de danificar a transmissão. Por quê? Uma transmissão com nível baixo ou alto, ele pode gerar bolhas de ar, porque as peças móveis começam a tocar a parte líquida do fluido. E faz o quê? Um fenômeno que se chama aeração. Então, essa aeração é como quando você bate a clara do ovo, que ela vira uma espuma. Então, ele espuma o óleo, e quando a bomba puxa essa espuma, eu tenho falha hidráulica. Por quê? Eu tenho bolhas de ar dentro de um sistema hidráulico. Mesma coisa que um freio. Quando ferve o fluido, eu perco pressão hidráulica, né? Acontece exatamente o mesmo. Então, corre o risco de destruir a transmissão, não é danificar. Destrói a transmissão. Então, tem que tomar cuidado, né? Veículo que não tem a informação, liga para o Anderson, liga para a Fênix, aí que a gente disponibiliza essa informação aí. Com certeza.
Vou já soltar a terceira palavra lá da nossa enquete. Não é enquete, é um desafio, né? Para quem quer um grande desconto para fazer esse treinamento que vai acontecer com o Anderson Marques aqui em Floripa, nós vamos estar... Quem chegou agora, infelizmente, não vai saber falar as últimas 2 palavras que nós soltamos durante a live. E agora vai a terceira palavra, que é a máquina Mahove. Essa que está aqui, ó, é a terceira palavra. Tá? Então, se você anotou essas 3 palavras, logo quando eu encerrar aqui com o Anderson, você já vai nos chamar no direct. Meu pessoal aqui já está todo aqui atrás das câmeras aqui, já preparado para os primeiros 5 que se chamar lá, vai ter um cashback aí de R$400 no desconto especial para você estar fazendo a sua inscrição para participar desse treinamento. Anderson, eu tenho um Fusion 2019 e eu lembro quando eu fui trocar o óleo desse carro a primeira vez, eu cheguei até a te ligar. Eu fui lá para trocar com a máquina que eu vendo para os clientes, aí eu aproveito e já faço a troca dos meus carros, dos carros dos meus funcionários, o carro do meu filho. A gente já aproveita, leva os carros, leva o óleo, ou usa o óleo do mecânico e já troca para fazer já a entrega técnica das máquinas, né? E eu lembro que assim, o Fusion tem uma particularidade que o óleo, para sair do câmbio, para entrar dentro da máquina, o óleo sujo, ele tem que estar numa certa temperatura. E como você falou lá em temperaturas para olhar níveis de óleo, dependendo de carro para carro, existe hoje tecnologias, né? Para você já colocar o óleo na temperatura ideal. Porque, por exemplo, essa máquina aqui da Mahove, a MAH4001, essa máquina tem uma particularidade que chama bastante atenção. E hoje é a máquina mais vendida que tem no Brasil aí, ou uma das mais vendidas. Por quê? Pegou um veículo que tem esse procedimento, depois da troca feita, a gente tem que elevar essa temperatura do óleo do câmbio que está acabando de colocar ali a 85 graus, né, Celso? Quem não tem o recurso na máquina, você vai ter que tirar esse carro, esse veículo do elevador, vai plugar o scanner nele e vai rodar com o carro do seu cliente ali por 30 minutos, talvez. Eu já fiz isso em carro. 30 minutos, depois traz para o elevador e vai conferir o nível. Né? Eu queria que você, se eu estiver errado, você me corrija. E quem tem um recurso igual quem tem essa máquina ou quer adquirir essa máquina, ela já te dá essa possibilidade. Você sabendo que aquele carro vai ter que conferir o nível com a elevação de temperatura X, você já coloca a máquina, enquanto você está plugando lá a entrada e saída de fluxo, você já coloca na máquina o fluido para ir já aquecendo o óleo para chegar na temperatura ideal, e quando você injetar o óleo, o carro já sai do elevador com chave na mão, o cliente vai embora satisfeito, não corre risco de perda de tempo e principalmente um acidente com um carro. Você imagina um carro de R$500 mil, o cara fazendo uma troca de óleo, sai para aquecer o óleo e arranha o carro do cliente. Então, eu queria que você me falasse sobre essa particularidade. Eu tive isso aí na prática com o meu carro, e bem rapidinho aí, que a gente já está quase nos finais aí A gente vai estender mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos aí, para a gente concluir isso aí. Em alguns veículos, né, principalmente nos mais novos, o Fusion é um deles, a Ranger, algumas Volvo, as transmissões 6F50, 6F35, 6R80, tem algumas transmissões, alguns BMW também, eles utilizam um mecanismo para poder aumentar mais rapidamente a temperatura da transmissão, para ela chegar, é como se fosse uma válvula termostática. Né? Tem umas que são eletrônicas, são pilotadas por solenoides PWM, mas tem umas que tem uma válvula mecânica como uma válvula termostática. Então, ele só circula o óleo pelo trocador de calor, pelo permutador de calor, a partir do momento que chega na temperatura de trabalho da transmissão, né? Então, isso torna as transmissões muito mais eficientes, né? Então, isso também é uma tendência de mercado. Então, quem não tiver a máquina que faz esse aquecimento de fluido, vai ter uma dificuldade aí enorme para poder fazer a troca. Então, é um H a mais aí que as máquinas que têm esse recurso aí trazem para o reparador. Então, o que eu vejo, Arthur, é que muita gente que vai comprar máquinas, eles não têm muita informação, né? Então, às vezes, acaba comprando um equipamento
que não vai render aquilo que ele precisa na empresa, porque ele não tinha esse conhecimento, né? Então é sempre bom buscar esse conhecimento antes até de comprar a máquina, para poder comprar certo aí, para não ter problema. Super importante. O bom da Fênix, Anderson, a gente já é uma propriedade, já é um conceito que nós temos aqui na empresa, que a gente tem até um slogan que a Fênix, ela leva até o reparador tecnologia e conhecimento, né? Não tem como você querer se adequar a esse mercado tão promissor igual transmissão automática, sem buscar o conhecimento e sem ter as tecnologias que hoje estão no mercado, que são os scanners automotivos, que tem uma necessidade de você ter um bom scanner para fazer as leituras, ler parâmetros, apagar os DTCs, fazer programações de campo, porque quando você faz uma troca de óleo, precisa de um bom scanner para você estar fazendo as reprogramações ali, o reaprendizado da transmissão. Então, são coisas que é impossível fazer um bom trabalho sem a junção do conhecimento com a tecnologia que você vai precisar. A gente tem uma pergunta de uma das pessoas que estão na live. Espera aí que a minha equipe já está me passando aqui. Passa rapidinho que a gente já está corrido. Só um minutinho, antes que eu vou te fazer uma pergunta que os que estão online aí tá perguntando. Deixa eu só olhar meu óculos aqui, porque galo velho já não enxerga nessa idade mais não. Professor, falar do câmbio CVT e DSG, o que tem a falar do câmbio automático que vem equipado em alguns veículos japoneses? Os câmbios automáticos provavelmente é a linha AL4, né, Anderson? Provavelmente ele quer saber alguma coisa sobre o AL4, que é um câmbiozinho que tem dado muita dor de cabeça. Eu acredito até que é porque tem demais no mercado, né? Então aparece demais dentro das oficinas. Então, me dá o nome da pessoa. William Assis, que está assistindo a nossa live. Obrigado, William, por estar participando aí. Se você tem alguma pergunta, o momento é esse. A gente vai deixar os próximos 10 minutos para perguntas de vocês. Pode mandar que a minha equipe está preparada aqui para me passar isso. Tá, William? Muito obrigado, meu irmão. E a sua pergunta vai ser respondida pelo mestre agora. Fala aí, Anderson, sobre os câmbios japoneses. O que você tem a dizer? Eu acho que o William quis se referir é que os dois carros-chefe do japonês, que é o Corolla e o Honda Civic, a partir de 2015 eles vieram como transmissões CVT, né? William, não sei se você acompanha, né? Só corrigindo, eu falei L4, mas a L4 é a linha francesa. Ele está perguntando sobre a linha japonesa, desculpa. Eu fiz aí eu tive um agafe aí. Desculpa, só corrigindo. Mas está perdoado, Arthur. Então, o Brasil ele é signatário de um tratado que ele precisa atender normas de emissões, né? Apesar de que a gente está um pouco atrasado com relação à norma europeia ou americana, mas a gente segue as normas que o Inmetro impõe às montadoras. Então, em 2015, a norma ficou mais severa, né? Então, as transmissões de 5 velocidades, 4 velocidades, que a Toyota e a Honda utilizavam nesses veículos, ficaram obsoletas para poder atender as normas de emissões. Inclusive, o Cruze, né, se você notar, em 2015, o Cruze mudou o motor, né? Então, ele também não atendia mais as normas com aquele motor. O que a Toyota e a Honda fizeram, né? Como eles são montadoras asiáticas e tem uma grande parceria com o maior fabricante de transmissões CVT, que é a Jatco, eles implementaram, né, transmissões CVT nos seus carros, né? Isso fez com que eles conseguissem atender às normas vigentes sem precisar fazer um novo motor, né? Você imagina o custo que é desenvolver um motor. Então, eles conseguiram, através de transmissões CVT, como eu havia falado anteriormente, elas são muito mais eficientes no quesito economia e normas de emissões, né? Só que daí o que aconteceu? Foi um tiro meio que pela culatra, né? Por quê? O Corolla era o carro preferido dos taxistas.
carro que não quebra, não dá manutenção, né? No primeiro ano que saiu com transmissão CVT, a recomendação de troca da montadora era 80 mil quilômetros. Já no segundo ano baixou para 40, que já começou a quebrar câmbio um atrás do outro. E já está em 25 mil se for carro de uso severo, você imagina, né? Então você imagina um taxista que a cada 25 mil quilômetros ele tem que gastar R$ 2.000 aí para fazer uma troca de fluido. Então isso aí pesou bastante. É óbvio que foi uma escolha da montadora, na minha opinião foi uma escolha acertada, que eles obtiveram aí um lucro tremendo, mas só que quem era fã da montadora ficou com um pé atrás, né? Foi igual quando aconteceu que a Volkswagen começou a utilizar os motorzinhos CHT aí, também foi uma gafe daquela, né? Mas tá aí para ser usado, não vou dizer que seja uma transmissão péssima, né? Mas eu sou muito mais fã de uma transmissão automática tradicional aí, ela tem uma durabilidade fantástica e também uma transmissão, por exemplo, de 9 velocidades, inclusive o Honda Civic de 9 velocidades, ele é vendido nos Estados Unidos. Estados Unidos não aceita câmbio CVT não, só o Brasil. Então, assim, ó, ouvindo tudo que você está falando, assim, é de suma importância, pessoal, ter esse conhecimento. Não é só querer mexer com transmissão, não é só achar que é simplesmente trocar um fluido de câmbio automático e visar somente o cash, o dinheiro que você vai tirar. A gente não tem dúvida que é um mercado promissor, é um mercado que não está chegando, já existe, já está há uma década acelerado esse processo. Eu trabalho aqui na capital, meu escritório é aqui em Florianópolis, e eu visito as oficinas aqui diariamente, os meus vendedores estão espalhados pelo estado, trabalhando diariamente, e a gente tem visto esses problemas pertinentes. As pessoas querem fazer o tal trabalho de troca, não estão bem orientados, e às vezes têm dificuldade de ir para um treinamento, né? Então, assim, primeira coisa, pessoal, busque esse conhecimento, vai atrás dessas informações técnicas. É de suma importância que você faça um trabalho com qualidade e que realmente você pode dar confiança ao seu cliente de estar fazendo um trabalho bem, que ele vai voltar depois. E para você não ter incomodação, né? É importante trocar o fluido total, né? As máquinas, por exemplo, elas têm essas particularidades, elas conseguem extrair, assim, praticamente 100%, quase 100% aí do óleo que está dentro do componente. Deixa eu só perguntar se existe mais alguma pergunta. Tem mais duas, passa rapidinho, porque eu vou fazer rápido. Anderson, mais uma pergunta aqui do Wilker. Obrigado, Wilker. Qual a opinião do Anderson sobre a Volkswagen aderir atualmente o câmbio de 6 marchas, que é um câmbio com histórico de problemas? Parece que você já falou isso, não? Não. Não? Então tá. Então tá lançado aí. Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Da Volkswagen aderir o câmbio de 6 marchas, que já tem um histórico problemático. Fala aí, Anderson. Mais uma vez. O Wilker é um dos alunos meus aí que está ficando rico aí com transmissão automática. Ele já é aluno já bem antigo aí e uma pessoa fantástica, um profissional 100%, um cara aí que estuda e é referência lá na região de Canoinhas, lá no norte do estado. Legal. A transmissão que a Volkswagen está implementando aí em vários veículos, ela é da família Aisin TF70, né? É uma transmissão, desculpa, TF60. É uma transmissão que tinha muito problema, só que ela já está na terceira geração, né? Ela sofreu várias modificações, principalmente na parte de solenoides, na parte de materiais que são utilizados nelas, né? Então isso é uma constante no mercado automotivo. Então as indústrias vão melhorando seus processos, melhorando componentes, produtos, e com certeza vai tendo uma melhoria, né? Isso acontece também muito em software, né? Muitas vezes as montadoras lançam um veículo
e o software ele não fica adequado com a dirigibilidade. Então dá tranco, dá soco, dá tudo mais. Então, logo em seguida, elas começam a lançar versões atualizadas de software. E o reparador ele precisa ficar atento, né? É uma das coisas aí que eu acho que é muito relevante no futuro da reparação, vai ser o pass-through, né? Que é a oportunidade que o mecânico independente tem de acessar o servidor da montadora para poder estar atualizando e baixando essa grande gama de software hoje que a gente tem, né? Eu sei que o Altel já está fazendo isso, tem vários scanners que faz isso. Eu diria aí uma dica que fica aí, que vocês busquem esse conhecimento, busquem esses equipamentos aí, porque não tem mais como fugir disso. Então, para ter uma melhoria, você vai precisar estar atento aí a essas novas tecnologias aí que estão sendo disponibilizadas. Arthur, eu só queria pedir licença para mandar um abraço pro pessoal lá de Capinzal, tá? Tem uma turma lá, eles estão num link apenas, mas acho que deve ter uns 15 alunos lá assistindo nesse link. Um pessoal bem bacana lá, e a gente costuma visitar lá, e estão sempre em contato, sempre assistindo as nossas lives aí. Aqui, ó. Um abraço aí a todos aí. Falando em Capinzal, o Marcelo Zampierre, acho que o nome fala Zampierre mesmo, pediu que você mandasse um alô lá para ele, já está dado o alô, e está fazendo uma pergunta para ti. Sobre os filtros de óleo do câmbio, que tem dado problema em algumas marcas, qual você recomendaria, Anderson? Dá uma dica. Excelente pergunta. São problemas que estão acontecendo aí no Brasil inteiro, tá? Como a gente tem muito contato com alunos aí, então, de vez em quando tem preparadores aí que fazem a troca bem feita, tudo com excelência, e o problema, às vezes, pode até danificar a transmissão. Que é o quê? São filtros de má qualidade. Então, você precisa estar atento. Como são equipamentos que muitas vezes não tem na concessionária, não tem original, você precisa comprar de marcas que são confiáveis, né? Hoje, no Brasil, fabricado no Brasil mesmo, só tem, que eu conheça, né? Pode ser que eu esteja falando, já tem alguma nova aí, mas é a Tecfil, que é fabricada. Todas as outras são importadas. E a grande maioria vem da China. Então você sabe que da China vem coisa boa, coisa média e coisa ruim. Vem de tudo. Então o que o reparador precisa ficar atento? Eu recomendo, quando você não tiver um filtro original à mão, que você faça um teste. O que seria esse teste? Você tampar uma extremidade do filtro, enquanto que ele está fechado ainda, você abrir o pacote, tampa uma extremidade e assopra do outro, ou põe ar comprimido. Ele não pode vazar. Por quê? Se ele vazar, vai entrar ar falso, vai danificar a transmissão. É uma coisa que tem acontecido muito, ele não é bem prensado, bem vedado, pode acontecer isso. Sem contar o material, aquele filtro que eu perdi uma transmissão de um Fusion por causa de um filtro. Ele tinha, o que aconteceu? Ele tinha muito pó de plástico de resto da montagem dele, quando foi fechado, que ele foi colado, provavelmente ele tinha resíduo de plástico e a transmissão puxou esse resíduo e destruiu a transmissão. Então, o reparador ele precisa ficar atento aí, chacoalhar, não pode ter material solto, mas o ideal sempre é utilizar um filtro de boa qualidade. Claro, eu não vou estar aqui falando de marcas aqui, mas daqui a pouco, se quiser me chamar no privado aí, a gente passa algumas marcas aí que dá para confiar aí, que não tem dado problema. Legal, legal. A gente acabou passando um pouquinho da nossa previsão, mas o papo muito bom. A gente está querendo mandar um abraço aí pro pessoal de Joinville, o pessoal da Moloncar, né? Tá falando assim, conteúdo top, tem que trazer o Anderson aqui, já faz muito tempo que não vem. Fica tranquilo que nós já temos programação, a Fênix tem uma agenda gigante esse ano e a gente vai estar em Joinville sim, tá?
até mandar um abraço para alguém do Núcleo, eu e o pessoal do Núcleo que está na live também. Não sei se o Carlinho está online, o Pouzinho, são as pessoas fantásticas lá, que é uma grande referência para nós lá em Joinville. Mas pessoal aí da Monlocar, fica tranquilo. Nós temos agenda com o Anderson ainda para mais esse ano e a gente vai estar com a intenção de levar ele assim, tá? Pode aguardar esse treinamento. Anderson, já passamos um pouquinho, mas sensacional, cara, o conteúdo que você trouxe para a gente, né? Já deu aí para abrir a mente de bastante pessoas que estavam talvez em dúvida de faço ou não faço um treinamento, entro ou não entro nesse mercado. Então hoje você deixou bem claro que não adianta só querer entrar, mas precisa se especializar, precisa buscar informações. E uma coisa bem legal que a Fênix tem em parceria com o Anderson é que nós temos um grupo nosso da Fênix, que o Anderson está lá dentro desse grupo do WhatsApp, dando todo o suporte para vocês. Tá? Te agradecer, meu irmão, camarada, meu grande amigo Anderson, por essa aula que você nos concedeu aí, abrindo o seu tempo para estar dando esse feedback para nós aí. E lembrando a turma, né, vou passar já a palavra de agradecimento logo para você, antes para agradecimento. Lembrando que o nosso treinamento aqui na Grande Florianópolis é dia 27, 28 e 29 desse mês de maio, tá? Vocês que já pegaram as 3 palavras lá que nós lançamos para ganhar o desconto no treinamento, já pode, meu pessoal do marketing já está aqui atrás das câmeras, te aguardando lá no direct. E assim que vocês entrarem e responder as 3 perguntas, amanhã o nosso vendedor, o Felipe, vai estar entrando em contato contigo e já programar fazer a sua inscrição. Beleza? Meu irmão, muito obrigado. Faz seus agradecimentos finais aí, para a gente já estar concluindo essa etapa aí. Foi um grande prazer bater esse papo com você. Nós tivemos um pico aí de mais de 60 pessoas presentes nessa live. E foi assim, para mim, estou muito feliz. Eu até falei com a minha equipe. Se tiver 10, 15, 20, eu estou muito feliz. E deu o triplo da minha expectativa. Porque nós estamos falando com um grande mestre aí, que tem um respeito e um respaldo extraordinário aí. Fala lá suas considerações finais. Obrigado, Arthur. Só às vezes tu me deixa meio encabulado aí, você me chama de mago e mestre, aí eu fico um pouco encabulado. Isso é Mas gostaria de agradecer pela oportunidade aí, te agradecer também por esses anos que a gente tem de parceria aí, sempre tudo que a gente fez junto aí foi um sucesso, né? Todas as turmas que a gente já formou, o pessoal aí que está na live aí, um obrigado de coração, né? Eu sei que todo mundo, acho que o tempo é o bem mais precioso que a pessoa tem, então nada como gastar o seu tempo para aprender, né? Eu também gosto de gastar o meu tempo para aprender, e um pouco do conhecimento que eu tenho é justamente por isso que eu estou sempre lendo, estudando e buscando conhecimento. Então eu estou aqui para ajudar, claro que o treinamento é uma consequência, e com certeza a gente vai se ver aí nos treinamentos durante o ano aí. Eu tenho praticamente aí quase 30 treinamentos agendados aí até o final do ano. Vou ficar louco, não sei como é que eu vou fazer isso tudo, mas com certeza a gente se encontra aí, ou pela Fênix, ou em outras empresas aí, mas com certeza a gente vai estar junto. E eu dizer que amanhã eu estou me deslocando para Autopar, quem estiver lá, quiser bater um papo lá, uma conversa, você sabe que eu gosto e vou para lá para ver se aprendo alguma coisa também, novas tecnologias, novas ferramentas, porque o bom profissional precisa estar antenado, precisa sempre estar no topo, né? Então, quem está no topo não passa trabalho, com certeza. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Obrigado, Anderson. A gente vai estar presente também. Na quinta-feira nós vamos estar embarcando lá para Autopar. Vamos se encontrar lá sim, tomar um café junto e bater um papo. E, pessoal, queria agradecer vocês aí por esse pico aí de 60 pessoas. Fiquei muito feliz aí pelo índice aí de pessoas que estiveram online com a gente. Foi um imenso prazer estar trazendo esse conteúdo. A Fênix está com um propósito agora de toda semana a gente vai trazer um expert aqui para vocês,
bater um papo. Tem vários instrutores dentro da nossa plataforma, que são nossos parceiros além do Anderson. Então, a gente tem vários treinamentos que a gente vai estar anunciando também nessas lives e vai estar ajudando e monitorando vocês aí a cada dia mais. Nós queremos que vocês fiquem cada dia mais melhores, mais profissionais, mais competentes e ganhando mais dinheiro. Que o resultado final do sucesso é exatamente a prosperidade que o bom trabalho executado pode trazer para a sua empresa. O Anderson, eu conheço a empresa dele, a Alto Vale, pessoalmente. É uma empresa gigante, próspera, tem quase 20 elevadores lá dentro. Quando eu entro dentro daquele galpão dele, eu fico assim, quer dizer, é plano de negócio, é uma gestão que está sendo feita, tá? E eu fico muito feliz que vocês nos acompanharam. Muito obrigado a todos vocês. Anderson, grande abraço, vamos nos despedir por aqui, tá bom? E semana que vem eu vou estar aí na sua oficina para a gente tomar um cafezinho aí na próxima semana, para a gente conversar pessoalmente, já alinhar tudo pro treinamento no final do mês. Beleza? Pessoal, espero vocês no nosso direct. Teve interesse, quer fazer esse treinamento do Anderson, aqui na Grande Florianópolis, nos chama no direct e nós vamos fazer uma coisa bem legal para vocês. Beleza? Grande abraço. Fiquem com Deus aí. Grande abraço, Anderson. Valeu.